Algumas perspectivas formularam prognósticos a respeito do destino da humanidade, abrangendo a ascensão de Putin como um líder global, bem como a interação entre seres humanos por meio de pensamentos e a concepção planejada de bebês. Aqui estão 15 previsões que têm o potencial de se concretizarem em um futuro próximo. Mas antes de continuar, gostaria de pedir para você que se inscreva nesse canal para receber nossos conteúdos e ajude a espalhar a palavra de Deus. No século XVI, uma expedição a Marte foi planejada por um astrólogo francês, Michel de Nostradamus. Naquela era, ele se destacou entre os cartomantes. Suas previsões consistentemente tomaram forma, embora persistisse. A questão de ele estar certo ou apenas coincidência. De todo modo, as pessoas naquela época aceitaram suas palavras com fé, tornando-o famoso até seu último dia. Antes de partir, Nostradamus legou um livro chamado Os Profetas, com 942 previsões, muitas das quais se concretizaram. Ele previu o regime brutal de Adolf Hitler, a pandemia Covid-19 e até mesmo a missão Apollo 11, de pousar na Lua, detalhando em seu livro de 1555. Um aspecto notável de Nostradamus é que muitas vezes expressava suas visões por meio de poemas no mesmo livro. Ele escreveu que até 2023, o fogo celeste cairá no Palácio Real, quando a luz de Marte enfraquecerá. Apesar dos esforços de Elon Musk e NASA em seu projeto, a chegada a Marte parece requerer até 2029. Entretanto, Nostradamus previu que antes disso, uma missão tripulada a Marte ocorrerá, prevendo que, independente do pioneiro, má sorte como explosões ou acidentes aéreos podem ocorrer em maio de 2023. O futuro ainda está distante, e não sabemos se avanços ou perigos se encontram em nosso horizonte. A família real britânica, assim como todos nós, tem um lugar na história. Saiba que a rainha Elizabeth II já faleceu, que sua memória seja abençoada. Antes de sua partida, ela era profundamente amada e deixou uma marca significativa na história como a monarca com o reinado mais longo na história da coroa britânica. Infelizmente, em 2022, os Estados Unidos e o Reino Unido sofreram uma grande perda com a partida da rainha, o que causou um tremor na família real britânica. Após o falecimento da rainha, um livro de Nostradamus que previa sua morte vendeu incrivelmente bem e estabeleceu recordes de vendas. Inicialmente, foi surpreendente que um livro estivesse tão ligado ao evento da morte da rainha, mas as previsões de Nostradamus sobre esse acontecimento revelaram-se surpreendentemente precisas. No entanto, as previsões de Nostradamus não pararam por aí. Ele também previu que a rainha seria sucedida por um rei que seria logo deposto. Esse rei, por sua vez, seria substituído por um homem que nunca esperou se tornar rei. É importante notar que Nostradamus publicou suas previsões em torno de 1555, o que torna impossível que ele soubesse sobre a identidade da rainha Elizabeth ou quanto tempo ela permaneceria no trono. No entanto, suas previsões sobre a sucessão real mostraram-se notavelmente precisas, visto que a rainha foi sucedida pelo rei Carlos III, que reinou até os 96 anos. De acordo com as previsões de Nostradamus, o próximo na linha de sucessão seria o príncipe Harry, que atualmente se encontra longe do Reino Unido. Isso torna o evento ainda mais surpreendente, pois o príncipe Harry já renunciou à sua posição na linhagem do trono. No entanto, se as previsões de Nostradamus estiverem corretas, o príncipe Harry eventualmente se tornará rei, embora seja necessário aguardar o desenrolar dos acontecimentos para confirmar isso no futuro. Ao contrário de muitos, optamos por explorar a opção das compras robóticas, em vez de recorrer à Amazon ou ao eBay para satisfazer nossas necessidades de aquisição. Esse hábito, contudo, borra a tênue linha que separa o ambiente virtual das compras tradicionais em lojas físicas. A conveniência trazida pelas compras online é inegável, porém algumas pessoas ainda sentem preferência por adquirir produtos em estabelecimentos físicos, movidas por diversas razões. Muitos defendem a ideia de fazer compras em lojas físicas com o objetivo de mitigar os custos logísticos e o tempo de espera associado a devoluções de itens insatisfatórios. Além disso, algumas pessoas apreciam a oportunidade de examinar os produtos pessoalmente antes de efetuar uma compra. Entretanto, projeções futurísticas têm gerado certo alvoroço na comunidade. Segundo essas previsões, talvez não precisemos mais nos envolver em processos de compra, ou mesmo em outras atividades,
uma vez que drones estarão à disposição para entregar remédios, alimentos e outros itens diretamente às nossas residências. Esses drones de entrega já têm um nome: drones de entrega. Esse futuro já foi semeado em 2006, quando o governo dos Estados Unidos promulgou a Lei da Aviação Federal, permitindo a comercialização de drones. Tal legislação tornou possível que cidadãos comuns e entidades corporativas, além do setor militar, possuíssem drones. Em 2016, a Amazon deu o pontapé inicial ao lançar o primeiro drone de entrega do mundo, batizado de Prime Air. Por enquanto, o Prime Air entrega encomendas em até 30 minutos. Mas o que acontecerá quando nossa tecnologia evoluir a ponto de digitalizar tudo, até mesmo robôs ganharem direitos e acionarem processos judiciais? A ironia recai sobre você. Imagine se há algumas décadas alguém mencionasse a possibilidade de falar com os falecidos, transferir nossa consciência para um computador e ver numerosos robôs percorrendo nosso sangue. Muitos provavelmente questionariam sua sanidade, talvez sugerindo que você assiste a demasiada ficção científica e precisa se desconectar um pouco. Agora, consideremos uma situação onde você é convidado para a residência de Bill Gates, não uma, mas 2 vezes, a fim de compartilhar sua visão sobre o futuro tecnológico. Isso o tornaria uma figura chamada Ray Kurzweil. Caso não esteja familiarizado com Ray Kurzweil, ele é um inventor, futurista e principal engenheiro do Google, cujo trabalho com inteligência artificial tem deslumbrado a comunidade tecnológica por quase 4 décadas. Além de inventar o scanner de mesa, o primeiro autêntico piano elétrico e um dos primeiros softwares de reconhecimento de fala baseado em vocabulário, ele agora faz discursos, mais de 40 até o momento, pelos quais cobra cerca de $25 mil cada. Ray Kurzweil prevê que nos próximos 30 anos poderemos estar em posição de nos comunicar com nossos entes queridos falecidos por meio da realidade virtual. Parece estranho, mas Kurzweil explica sua perspectiva. Ele acredita que poderíamos reverter memórias humanas e reproduzi-las em unidades de memória usando nanobots. Essas unidades de memória, por sua vez, seriam emuladas por software de inteligência artificial, que reproduziria a voz, a personalidade e até a inteligência dos falecidos. A ideia é que, ao interagir com essas inteligências artificiais, mal perceberíamos que não estamos realmente conversando com nossos entes queridos. Ainda mais fascinante é a precisão profética de Kurzweil. Ele acertou em 90% das vezes. Portanto, considerando sua taxa de sucesso, talvez suas previsões sobre a comunicação com os mortos não sejam tão fantasiosas quanto parecem. Apesar do avanço das mensagens de texto na internet, os seres humanos ainda preferem a comunicação oral, pois acreditamos que levantar ou abaixar nossas vozes é a maneira mais eficaz de sermos ouvidos. No entanto, uma profecia intrigante de Ian Pearson pode mudar nossa visão de futuro. Mas antes disso, é importante entender quem é Ian Pearson. Ele é um visionário britânico que acertou previsões em cerca de 85% do tempo ao longo de 30 anos. Suas previsões acertadas incluíram dispositivos como relógios inteligentes e a popularização das assinaturas de música. Cerca de 6 anos atrás, Pearson fez outra previsão intrigante. Até 2050, a neurotecnologia nos permitirá comunicar apenas através de nossos pensamentos. Para isso, os seres humanos teriam de aprender a implantar chips de computador em seus cérebros. Esses chips possibilitariam a integração de nossos cérebros com computadores avançados na nuvem, conectando as pessoas por meio de uma Quantum Cloud. Com essa tecnologia, poderíamos trocar mensagens e pensamentos sem proferir uma única palavra. Imagine ser capaz de aprender através do pensamento, enviar mensagens ou até mesmo adquirir habilidades de outra pessoa, explorando suas mentes em um vasto banco de dados global. Esse banco de dados seria conhecido como Híbrido Avatar Biométrico de Inteligência, ou simplesmente HIBA. Embora possa parecer uma ideia inacreditável hoje, é importante lembrar que muitas previsões que pareciam improváveis se tornaram realidade ao longo do tempo. No território das Quebras de Koju, nas montanhas da Bulgária, encontra-se o túmulo de uma venerável senhora chamada Baba Vanga, cujo nome verdadeiro era Angelina Pandava Gustarova. Durante toda a sua vida, mesmo sendo cega desde a infância, ela se destacou como uma figura mística e uma vidente que antecipou eventos marcantes ao redor do mundo. Por exemplo, previu o colapso da União Soviética, o desastre de Chernobyl, a data da morte de Stalin, o afundamento do submarino russo Kursk,
o ataque de 11 de setembro, a vitória de Topolov no torneio mundial de xadrez, bem como as tensões presentes na Coreia do Norte. Baba Vanga, a partir de suas previsões, parecia focalizar frequentemente em desastres naturais e alertar sobre conflitos iminentes. Antes de seu falecimento, pessoas que a conheceram afirmaram que ela também previu a guerra russo-ucraniana, bem como previu que Vladimir Putin se tornaria uma figura tão poderosa que a Rússia emergiria como uma força imparável. Profetizou que Putin se tornaria o líder global e que a Rússia ascenderia à posição de superpotência mundial. Quanto ao timing desse acontecimento, somente Baba Vanga sabia, assim como previu a guerra na Ucrânia. No entanto, outros místicos como ela tinham suas próprias crenças, sugerindo que Putin seria assassinado pelo próprio povo em breve. A resposta para qual destas previsões é correta permanece no futuro, sendo que só o tempo dirá. É importante notar que ela também antecipou a possibilidade de uma terceira guerra mundial, na qual armas nucleares seriam empregadas. Como sempre, a incerteza do porvir nos faz aguardar com esperança que tais predições não se concretizem. Como mencionado anteriormente, muitas das profecias de Baba Vanga concentram-se frequentemente em eventos trágicos, e sua próxima previsão é particularmente sombria. De acordo com ela, um tsunami solar pode ocorrer em 2023, resultando na destruição fatal do escudo magnético da Terra. Se esse evento ocorrer, tempestades solares podem desencadear apagões e falhas de comunicação, lançando cargas elétricas intensas, equivalentes às explosões nucleares do Sol, diretamente em direção à Terra. Os impactos potenciais dessa ocorrência incluem a possibilidade de um retorno à Idade das Trevas para a humanidade. Certos cientistas argumentam que essa previsão não é apenas alarmista, mas também plausível caso não sejam tomadas as devidas precauções. Segundo eles, nosso planeta poderia estar à beira de despertar de um ciclo de hibernação de uma década, o que poderia acarretar problemas para a Terra. A doutora Érica Palmério, por exemplo, observou que um filamento magnético próximo ao equador do Sol está acumulando uma enorme quantidade de linhas de campo magnético. Esse acúmulo sugere que em breve poderia ocorrer uma erupção, lançando outra onda de tempestade solar em direção ao nosso planeta. Caso esse streamer magnético seja liberado, a onda eletromagnética resultante pode perturbar diversos sistemas, incluindo a rede elétrica e os sinais de GPS. Esses eventos, conhecidos como máximos solares, ocorrem aproximadamente a cada 11 anos, mas não representaram uma grande preocupação no passado. No entanto, com nossa crescente dependência de tecnologia, eles têm potencial para provocar apagões significativos, com possíveis consequências mortais para milhões de pessoas. Por enquanto, permanece incerto se essas erupções ocorrerão enquanto estiverem diretamente alinhadas com a Terra ou não. Durante o século XI, São Malaquias, o arcebispo de Armagh, na Irlanda, supostamente teve uma visão em Roma que lhe permitiu visualizar os futuros papas. Ele registrou essa visão em uma série de lemas enigmáticos e curtos em latim, que compõem a famosa profecia de São Malaquias. Esses lemas deveriam representar os papas a partir da época de São Malaquias em diante. Embora a profecia tenha sido escrita por ele, só veio à luz cerca de 400 anos após a sua morte. Apesar disso, muitas pessoas acreditam que as profecias contidas nesses lemas foram precisas. Um dos lemas notáveis sugere que o último papa será chamado Pedro. De acordo com São Malaquias, esse último papa colocará a Igreja Romana em tribulações e será indicativo do fim do mundo. A princípio, o interesse em torno da profecia diminuiu, mas ressurgiu quando o papado de Bento XVI se aproximava de seu término e um novo papa foi eleito. Quando o novo pontífice anunciou que seu nome seria Francisco, especialistas em profecias começaram a levantar a teoria de que ele seria o Pedro, o Romano, previsto por São Malaquias. Eles argumentaram que, apesar de o novo papa se chamar Jorge Mário Bergoglio e ser um cardeal argentino, ele possui o nome Pedro em seu nome de batismo. Além disso, o Papa Francisco tem ascendência italiana, já que seus pais eram imigrantes italianos que se mudaram para a Argentina. Embora a verdade sobre essa profecia permaneça uma incógnita, o futuro é o único caminho para esclarecer a validade das previsões de São Malaquias. Baba Vanga também fez previsões sobre bebês personalizados, indicando que a partir de 2023, bebês humanos seriam criados em laboratórios, permitindo a manipulação de sua aparência física e traços de personalidade, alterando significativamente o processo de nascimento convencional.
Embora essa previsão possa parecer exagerada à primeira vista, existem fundamentos sólidos que sugerem que ela pode já estar começando a se concretizar. Apenas para ilustrar, em 19 de fevereiro de 2020, um bebê entrou no mundo após seus óvulos terem sido maturados em laboratório e congelados. Esse avanço foi realizado por médicos de fertilidade franceses e envolveu uma mulher de 34 anos cuja produção de óvulos foi afetada por tratamentos de quimioterapia. Além disso, um biotecnólogo alemão iniciou o desenvolvimento do primeiro útero artificial do mundo em 2022. Essa instalação, chamada EcoLife, permitiria a escolha de características de bebês a partir de um menu de opções. Embora os procedimentos da EcoLife ainda estejam sob escrutínio ético, a perspectiva é que, em breve, até 30 mil bebês poderão ser gerados anualmente por meio dessa tecnologia. Portanto, a profecia de Baba Vanga sobre bebês de grife pode estar se concretizando, visto que o avanço tecnológico já está lançando as bases para uma abordagem de reprodução humana completamente transformada. De acordo com Benjamin Clark, professor de Planejamento e Política Pública na Universidade de Oregon, a posse de carros particulares se tornará praticamente obsoleta nos próximos 15 anos ou até menos. Suas previsões vão além das meras profecias, e ele está confiante em sua exatidão. Ele fundamenta essa perspectiva com o argumento de que as vendas de automóveis estão declinando significativamente globalmente. Na Alemanha, por exemplo, as vendas de carros caíram 30,5% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. E cada vez menos pessoas estão optando por comprar veículos de grandes fabricantes automobilísticos como Audi, Porsche e Volkswagen. Estima-se que até 2030, a propriedade de carros particulares nos EUIA reduzirá em 80%, e o número de veículos de passageiros nas estradas diminuirá drasticamente, passando de 247 milhões em 2020 para 44 milhões. Essa tendência será favorecida também pelo custo mais acessível das opções de transporte. No futuro, o uso de carros autônomos será de 4 a 10 vezes mais barato do que adquirir um carro novo em 2021. Isso significa que as famílias poderiam economizar até $5.600 anualmente, comparando com os gastos de compra e manutenção de um veículo tradicional. Além disso, a proliferação de carros autônomos sem motorista será uma realidade, com muitos desses veículos podendo ser patrocinados por corporações, oferecendo viagens gratuitas em troca da exposição a anúncios. Esses veículos autônomos, ou AVs, poderão estar disponíveis em um futuro mais próximo do que imaginamos. Mikio Kaku, um renomado físico teórico em 2021, enfatizou a busca contínua para combater o câncer como uma prioridade. Embora as curas atuais ainda não estejam disponíveis para doenças devastadoras como Alzheimer, Parkinson e certos estágios de câncer, ele vislumbra um futuro onde utilizaremos a magia das nanomedicinas para enfrentar essa enfermidade. Através da nanotecnologia, espera-se que sejamos capazes de utilizar moléculas individuais dentro das células para direcionar e atacar células cancerosas específicas. Kaku também delineou uma visão intrigante para nossos banheiros, que evoluirão para se tornar nossa primeira linha de defesa contra o câncer. Explicando ainda mais, ele destacou que nossos fluidos corporais abrigam assinaturas de colônias de células cancerosas, possivelmente anos antes da formação de um tumor visível. A colonização pode ocorrer ao longo de até uma década, permanecendo invisível até que o tumor de fato se desenvolva. Kaku prevê que as gerações vindouras serão capazes de fabricar chips de DNA que permitirão a detecção dessas assinaturas cancerígenas em estágios muito iniciais. Nesse contexto, ele imagina um futuro onde nosso próprio banheiro nos informará sobre a presença de células cancerosas, fornecendo uma década de antecedência para agir. De acordo com Kaku, isso pode levar a uma transformação da percepção do câncer, uma vez que a palavra tumor poderia desaparecer gradualmente do idioma inglês. A próxima geração poderá se questionar como o câncer foi temido, pois a doença se tornará tão gerenciável quanto um simples resfriado comum. A ciência por trás dos ciborgues não é mais envolta em mistério nos dias de hoje. No entanto, para vislumbrar o futuro, é essencial mergulhar no passado, aplicar esse conhecimento ao presente e projetá-lo para as próximas eras. Há 1 milhão de anos, várias espécies humanas coexistiam na Terra, sendo os neandertais a mais avançada delas. Eles dominaram a arte de caçar e colher frutas, extraindo petróleo bruto. 10 mil anos atrás, o homem moderno adotou a agricultura,
proporcionando fartura alimentar e, ao mesmo tempo, empregando a ciência para resolver questões de saúde. Esse progresso resultou em maior corpulência, estatura e, evidentemente, inteligência. Hoje, nossa capacidade cognitiva é tão avançada que simular meros segundos de atividade cerebral demandaria a potência de 705.024 núcleos de processador, 1.400.000 de gigabyte de RAM e 40 minutos. Especialistas futuristas acreditam que a inteligência artificial se unirá ao pensamento humano, realizando feitos além dos sonhos atuais do Homo sapiens. Além disso, a perspectiva de seres humanos modificados por nanobots, minúsculos robôs navegando pelo corpo para aprimorar habilidades naturais, é intrigante. Essa evolução permitirá transcender as limitações biológicas e explorar novas fronteiras. A emergência de humanos ciberneticamente avançados traz consigo um fascínio extraordinário, oferecendo um vislumbre de possibilidades incríveis. O futuro poderá contemplar seres humanos que são uma fusão de biologia e tecnologia. E o emprego atual de nanobots na nanomedicina e na luta contra o câncer sugere que esse futuro pode chegar antes do que prevíamos. Atualmente, nosso planeta é energizado por um reator de fusão nuclear que chamamos de Sol. No entanto, sua localização distante, a 150 quilômetros da Terra, torna difícil explorar diretamente seu poder. Os cientistas projetam que no futuro poderemos replicar o Sol em nosso próprio planeta. No entanto, criar uma fonte de energia solar requer um reator de fusão nuclear capaz de suportar o intenso calor do plasma por períodos prolongados. Além disso, manter um forte campo magnético para conter o plasma é um desafio que exige considerações financeiras significativas. Essa empreitada seria custosa, mas os cientistas acreditam que a evolução da inteligência humana e a assistência de robôs tornarão a tarefa mais viável no futuro. Nossos descendentes poderiam potencialmente gerar até 500 megawatts de energia em poucas centenas de segundos, a um custo acessível. Embora muitos considerem que essa profecia está distante de se concretizar, a pesquisa nessa direção remonta a cientistas do passado, como Nikola Tesla, que já explorava máquinas para gerar energia livre do espaço vazio ao nosso redor. Seus estudos indicavam que uma xícara de chá poderia evaporar o oceano circundante, demonstrando o potencial energético desse conceito. Curiosamente, há indícios de que sistemas de energia livre já possam existir em projetos governamentais confidenciais. Se esses avanços forem alcançados, as profecias sobre a obtenção de energia livre podem, eventualmente, tornar-se realidade. O surgimento da supercondutividade. Até o momento, um conhecimento adquirido por meio de visões futuras é que o porvir seria um cenário repleto de oportunidades. Imagina-se um mundo no qual carros e trens ultra-rápidos flutuam de um ponto a outro, ou aeronaves livres de emissões cruzam os céus. Todos esses avanços seriam impulsionados por pequenos supercondutores, operando em condições de pressão e temperatura ambiente. Embora possa soar como uma trama de ficção hollywoodiana, pedimos um pouco de paciência ao considerar que essa realidade poderia estar mais próxima do que se imagina. Os supercondutores são substâncias capazes de conduzir eletricidade sem qualquer resistência, quando resfriadas a temperaturas próximas do zero absoluto. Eles formam barreiras imensas para campos magnéticos, o que significa que mesmo a 100 Kelvin de temperatura, é possível energizar um trem de levitação sem perda alguma. Esse fenômeno ocorre porque esses materiais permitem que elétrons formem pares e interajam em uma grande onda quântica, que flui de maneira coerente, sem dissipar energia. A base de funcionamento desses supercondutores foi desvendada desde 1911 por cientistas. Apesar disso, ainda carecemos do nível de compreensão necessário para utilizar esses supercondutores conforme desejamos. Muitos pesquisadores preveem que esse processo levará anos de aprimoramento. No entanto, em 2022, a empresa Klein Vision construiu um carro aéreo que levou 3 décadas para ser desenvolvido. Atualmente, o veículo já passou por 200 decolagens e um teste extensivo de 70 horas, operando de maneira eficaz. Utilizando apenas 6 litros de gasolina, esse carro voador demonstra que as profecias científicas sobre veículos aéreos em todo o mundo poderão em breve se tornar realidade. Canibalismo na Terra. Vamos explorar as previsões de Nostradamus. Dentro da profecia de Nostradamus, direcionemos nossa atenção para o ano de 2023.
No seu notório livro, ele prognosticou um colapso iminente na cadeia de abastecimento de alimentos. Esse evento catastrófico poderia ser o resultado de uma pandemia, talvez ocasionada por conflitos bélicos ou mudanças climáticas. Alguns estudiosos das profecias levantam a hipótese de que Nostradamus estava aludindo especificamente à guerra na Ucrânia, pois estamos cientes das rigorosas restrições impostas por Putin às exportações de grãos, a partir desse país assolado por conflitos. Como consequência, o preço dos alimentos disparou na Ucrânia, levando muitos a viverem abaixo da linha da pobreza. Se optarmos por acreditar em Nostradamus, somos confrontados com a perspectiva alarmante de uma situação onde as pessoas se veriam forçadas a recorrer ao canibalismo para sobreviver. No entanto, até o momento, não há registros dessa prática na Ucrânia. No entanto, caso o conflito persista, quem pode prever com certeza? Outras interpretações sugerem que Nostradamus poderia estar se referindo ao Chifre da África, uma região atingida por décadas de secas devastadoras. Ao longo do tempo, os preços dos alimentos dispararam, agravados pela instabilidade política que assola a área. Cerca de 36,400 milhões de pessoas enfrentam a fome, com quase 21,700 milhões necessitando de auxílio alimentar. Embora a fome ainda não tenha sido oficialmente declarada nessas regiões, a projeção é de que tal cenário ocorra em 2023. É um ponto de reflexão sobre o qual devemos nos debruçar. As previsões de Nostradamus nos desafiam a considerar a possibilidade de que suas palavras possam, de fato, se concretizar. Fiquemos atentos.